Glória a Jesus. Graças a Deus. Quero convidar a igreja do Senhor Jesus Cristo para se pôr de pé nesse momento. Quero estar orando nesse momento e passando para o pastor Douglas, que vai estar trazendo a palavra. E você tem toda a liberdade de entregar a palavra, entregar profecia, sapatear, correr, né? Botar até o banco na sorte, não tem mal, né? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é Deus que faz maravilha. O Senhor é Deus que faz coisas maravilhosas. Né? Então, nesse momento, eu quero estar orando. Creio que antes de terminar, nós vamos estar orando por cada um. Irmãos, eu gosto de orar. Eu gosto de abençoar você. Eu gosto de orar, irmão. Deus me deu o dom de orar. E a Bíblia diz, irmãos, que a oração move o coração de Deus. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nesta noite, Senhor, não vou orar para te dominar. Senhor, eu não vou orar para tu abençoar ele. Senhor, eu vou orar para tu usar ele e abençoar a igreja. Glória! Usa o teu filho, Deus. Assim eu peço, Senhor. Usa ele, Deus, no nome de Jesus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém ou amém? Amém. Nós aqui estamos felizes com Jesus. Tem que ser celular Android normal para pegar o Está feliz? fundo. Amém, velho. Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo por gentileza o livro de Josué, Você vai filmar no seu capítulo celular? 24. Não, na Instagram. Vamos estar lendo a partir do versículo 15 em diante. Livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 15 em diante. Se você não trouxe a sua Bíblia, procure alguém que trouxe para você acompanhar a leitura. Vai no celular, se for o caso, no smartphone, mas não fique sem acompanhar a leitura em nome de Jesus. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 15 em diante. Quem já encontrou, diga amém. Amém? Aleluia. Livro de Josué, capítulo de número 24, a partir do versículo 15 em diante. Glória. Diz assim a palavra: É mesmo. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Glória a E o Deus. povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Glória a Deus. Pois só o Senhor, nosso Deus, é quem trouxe a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais na nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelo qual passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso, também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus, adorando, exaltando, glorificando e bendizendo a Ele. Glória a Deus. Aqui nessa noite, meus irmãos, sabemos que é um culto de missão e poderemos falar sobre sair para as nações, anunciar o Evangelho. Quem não sonha com isso, né? Já pensou você ser convidado para ir lá para a África, fazer trabalho evangelístico? Já pensou você ser convidado para ir lá para Portugal, Estados Unidos, Londres? É gratificante, né? Só que a verdade seja dita, antes de sonharmos em fazer missão nos países afora, que não venhamos ser hipócritas, porque a nossa missão começa dentro da nossa casa. É verdade. Porque a verdade seja dita, de nada adianta você sair, anunciar o Evangelho, pregar a palavra para vários países, nações, continentes, se a tua casa está perecendo. Nós presenciamos pessoas que têm se apegado a promessas e dizem assim, porque a Bíblia me promete
que isso vai acontecer, a Bíblia me garante, não é assim? Só que a verdade seja dita, meu irmão, toda promessa de Deus, ela vai requerer um posicionamento de você. Toda promessa de Deus para se concretizar sobre a tua vida, ela vai requerer que eu e você venhamos assumir um posicionamento sobre a nossa vida. Você for reparar, toda vez que Deus ele faz uma promessa, toda vez que Deus promete, direciona, presta atenção aqui, toda vez que Deus promete algo para uma nação ou para uma pessoa em específica, Deus vai pedir um posicionamento. Deus vai requerer daquela pessoa um direcionamento. Se você for pegar a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16, você vai ver uma história bastante conhecida, onde em certa ocasião Paulo e Silas vai ser preso, se lembra dessa palavra? A Bíblia vai dizer que na prisão eles vão adorar ao Senhor. Enquanto eles adoram, o anjo desce, as prisões se abrem, eles têm a oportunidade de fugir naquela ocasião. Só que a Bíblia vai dizer que eles continuam ali dentro. Aquele que era responsável por vigiar os presos naquela noite, a Bíblia vai dizer que o carcereiro ele vai se amedrontar, porque ele sabia que ele haveria de prestar conta por aqueles que estavam ali sobre os seus cuidados. A Bíblia vai dizer que durante o medo ele vai tentar se matar, só que Paulo e Silas vai estar dizendo: não faça mal, porque todos estamos aqui. O interessante é que Paulo vai pregar para aquele homem, tendo isso daqui nessa noite. E no versículo 31 do livro de Atos, capítulo 16, é feita uma promessa. A promessa é essa daqui: crê no Senhor Jesus Cristo, e tu e a tua casa servirão ao Senhor. E o interessante é que todos vão se apegar a essa promessa. Crê no Senhor, eu vou crer no Senhor e eu e a minha casa vamos servir. Eu vou crer no Senhor e eu e a minha casa vamos adorar ao Senhor. Eu creio no Senhor e toda a minha família vai exaltar e glorificar a esse Deus. Só que, meu irmão, que eu falei, repito para você entender aqui nessa noite, toda promessa vai requerer de você um posicionamento. E falando em posicionamento, o melhor exemplo que eu posso te dar é justamente o contexto do qual nós lemos aqui nessa noite. Se você não sabe, me permita resumir em poucos instantes para você entender e você não ficar perdido na mensagem aqui nessa noite. Nós sabemos que havia uma promessa de Deus para a nação de Israel. Se lembra? Quando Deus vai virar para o patriarcal, quando Deus vai virar para o principal, para Abraão, o pai da fé, ele vai fazer uma promessa. A promessa é essa: você será pai de uma grande nação. Após a sua descendência, Deus vai confirmar aquela promessa. Deus confirma a promessa através de Jacó. Deus confirma a promessa através de José. Só que a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 1, que agora o povo já não está mais habitando em Canaã. O povo sai da tua terra, o povo sai da tua origem, pela escassez que a região sofria. Agora eles estão habitando na terra do Egito. Você conhece a história? Estou resumindo para você entender. A Bíblia vai dizer, missionário, que José havia falecido. O antigo faraó também havia morrido. Se levanta um novo governo. A Bíblia vai dizer que o novo faraó não conhecia a aliança que o seu antecessor havia feito com aquela nação e havia feito com José. Não conhecendo, diz a Bíblia, aquela aliança e não respeitando também, a Bíblia vai dizer que ele começa a oprimir o povo de Israel. Ele começa a dobrar os trabalhos. Ele começa a oprimir, ele começa a chicotear, ele começa simplesmente a escravizar, vamos assim dizer, aquele povo hebreu ali sobre a terra do Egito. Só que o interessante é que a Bíblia vai dizer que quanto mais aquele povo era oprimido, quanto mais aquele povo era chicoteado, quanto mais aquele povo sofria a opressão na mão de Faraó, mais aquele povo crescia em numeração de pessoas, mais aquele povo dobrava em quantidade de pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Nada e nem ninguém é capaz de parar a obra que em primeiro lugar nasceu no coração de Deus. Não existe macumba, não existe inveja, não existe problema, não existe diabo, não existe demônio que seja capaz de parar a obra que primeiramente foi Deus que decretou ao teu respeito. A obra que primeiramente foi Deus que decretou sobre a tua casa e sobre a tua família. Meu irmão, se a promessa foi liberada pelos céus, se a promessa foi decretada por Deus ao teu respeito, pode se levantar Satanás quantas vezes ele quiser, pode se levantar o inferno inteiro ao teu
respeito, mas se levantam para cair, se levantam para se prostrar e para reconhecer que é Deus que te guarda, é Deus que te livra, é Deus que cuida de você, da tua casa e de toda a tua parentela, em nome de Jesus. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus ele vai se recordar da promessa que havia feito para Abraão. Deus olha para aquele povo que sofria na mão dos egípcios, ele vai levantar um homem, você conhece. Deus levanta aquele que seria o libertador de Israel. Deus vai levantar Moisés. Moisés agora ele vai voltar para o Egito. Você conhece, estou resumindo para você entender. Ele volta para o Egito, ele vai pregar para o seu povo, ele vai implorar, vamos assim dizer, ele vai pedir para Faraó libertar aquele povo para que eles pudessem ir ao deserto para adorar e exaltar a esse Deus. Só que a Bíblia vai dizer que o coração de Faraó ele se endurecia. O coração de Faraó, quanto mais Moisés ia lá para pregar, quanto mais Moisés ia lá para anunciar acerca da vontade de Deus, o coração de Faraó, a Bíblia vai dizer que ele se endurecia para não ouvir a voz de Deus, para não ouvir ao direcionamento de Deus. Posso dizer algo para ti aqui nessa noite? Quantas e quantas vezes tu já não pregou a palavra para a tua casa? Quantas e quantas vezes tu já não anunciou ao Evangelho para o teu familiar? Quantas e quantas vezes tu já não chegou lá na tua casa, tu já não chegou lá no grupo da família, tu já não chegou entre os teus familiares e disse, assuma um compromisso com Deus, não é assim? Vamos para a igreja cultuar ao Senhor, vamos ao culto adorar ao Senhor, porque Deus é bom, Deus ele é misericordioso, Deus está batendo as portas. Só que muitas das vezes parece que quanto mais você prega, parece que quanto mais você anuncia, mais o coração daquela pessoa se tranca para ouvir a voz do Senhor. Assim, quanto mais você anuncia a palavra dizendo, Jesus está voltando, volte para os caminhos do Senhor, é tempo de se arrepender, mais o coração daquele familiar se endurece para ouvir ao direcionamento do Espírito Santo. Só que eu sinto da parte de Deus dizer para homens e mulheres aqui nessa casa, não é para você desistir, diz o Senhor, não é tempo de você retroceder, sabe por quê? A semente que você está lançando, ela está sendo plantada, a semente que você está lançando ao coração do teu familiar, ela está brotando, ela está germinando sobre a terra, e eu creio que haverá um tempo onde o teu familiar vai virar para você e vai dizer, ei, qual o endereço lá da sua igreja? Que dia que tem culto? Quem é o pastor dirigente? Por que você está perguntando? É porque eu contemplo a diferença sobre a tua vida. Eu contemplo algo diferente sobre você. Eu quero buscar ao Deus que você busca. Eu quero servir ao Deus que você serve. Por quê? Porque eu creio que a promessa de Deus, ela haverá de se cumprir sobre a tua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo, e tu e a tua casa haverão de servir, haverão de adorar e exaltar a este Deus em nome de Jesus. Eu creio nessa promessa. E eu creio que você também crê nisso em nome de Jesus. Voltando aqui para um contexto, porque a mensagem é um pouco longa, eu quero que você entenda, estou resumindo. Moisés, ele vai libertar o povo de Israel. O povo saiu do Egito, agora estão no deserto, caminhando para a terra prometida. Só que a partir desse momento, Deus começa a levantar um sucessor. Deus começa a levantar alguém que daria continuidade à obra. Porque, meu irmão, enquanto nós presenciamos o tempo atual, enquanto nós presenciamos o contexto da nossa vida, Deus está enxergando lá na frente. Enquanto você olha para a sua atual condição, Deus ele consegue contemplar daqui 10 anos. Deus consegue contemplar daqui 20, 30, 50 anos. Enquanto talvez tu olha para a sua condição e diz assim, eu acho que essa promessa nunca vai se cumprir sobre a minha vida. Deus está dizendo, mantenha calma, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus, aleluia. E o interessante é que a Bíblia vai dizer, em Êxodo capítulo 24, entenda isso daqui, Moisés, ele vai subir ao monte. Moisés, e é,
Sente Interrompa a mensagem, não pode ser. Em nome de Jesus. Preste atenção nisso daqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, escute, a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 24, que Moisés ele sobe ao monte para orar. Ele sobe ao monte para falar com Deus. Só que a Bíblia diz que no prazo que ele sobe ao monte para falar com Deus, ele vai demorar ali em cima cerca de 40 dias e 40 noites. Moisés demorando, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, eles vão pensar que Moisés havia sumido, Moisés havia morrido, você conhece a história. Eles vão criar uma imagem para adorar. Só que o interessante começa a acontecer a partir desse momento. Enquanto o povo, pastor Pedro, está lá embaixo no arraial, construindo uma imagem para adorar, construindo uma imagem para exaltar e glorificar, porque pensam que Moisés havia desistido da sua missão, havia se esquecido deles. Estudiosos vão dizer que Josué, ele estava aos pés do monte, enquanto Moisés estava em cima do monte, falando com Deus, recebendo da parte de Deus. Josué estava lá embaixo, talvez olhando para cima e dizendo: eu só saio daqui quando aquele homem descer lá de cima. Eu só saio daqui quando ele sair de lá de cima. Por quê? Porque eu sei que ele sairá lá de cima trazendo para o arraial. Eu sei que ele sairá lá de cima trazendo para mim, para aquele povo, uma mensagem diretamente do trono de Deus para a nossa vida. Josué estava ali. Josué estava ali perante o monte. Em Êxodo capítulo 33, a Bíblia vai dizer que eles vão construir um tabernáculo. Eles vão levantar um templo para adorar ao Senhor. O átrio, ele é construído, ele é levantado. Em Êxodo capítulo 33, versículo de número 11. Glória a Deus. As pedras estão louvando ao Senhor nessa noite. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Escute isso daqui. Eu sou Senhor. Amém. Que enquanto Moisés estava dentro do átrio, adorando ao Senhor, enquanto Moisés estava dentro do átrio, falando com Deus, o interessante é que a Bíblia vai dizer que é como se uma nuvem visse sobre o templo, invadisse aquele ambiente. E a Bíblia vai dizer que enquanto Moisés estava ali dentro do átrio, recebendo da parte de Deus, Josué estava do lado de fora. Josué estava no tabernáculo. Josué estava lá fora apenas espiando e observando o direcionamento que Moisés estava recebendo da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em Deuteronômio capítulo 31, se não me engano, Moisés vai levantar Josué como sucessor, porque Moisés vai reunir ao povo e ele vai dizer: eu estou velho, eu não poderei dar continuidade ao trabalho, eu não poderei dar continuidade ao direcionamento. E a Bíblia diz que Moisés, ele vai ungir, Moisés ele vai levantar a Josué como sucessor, como futuro líder daquele povo, para que a partir daquele momento ele pudesse liderar aquela nação até a terra prometida. Aleluia, Deus. Em em Josué capítulo 1, Moisés havia morrido. Agora escute isso daqui, a partir daqui eu começo a pregar. Josué capítulo 1, Moisés havia o quê? Ninguém. Morrido. Amém? Amém. Moisés morreu. Josué está se lamentando pela morte do seu amigo. Talvez eu e você faríamos o mesmo. Iríamos lamentar pela morte de alguém que estava governando aquela nação. A Bíblia diz que Josué está se lamentando, está no seu período de luto. 30 dias de luto ele está se lamentando. Só que a Bíblia diz que Deus aparece para o Josué, em Josué capítulo 1, e Deus vai dar um choque de realidade nele, pastor Pedro. Glória. Deus vai virar para Josué e vai dizer: Moisés, meu servo, morreu. Moisés, meu servo, não está mais entre vós. Deus aparece para Josué e diz: agora a missão é contigo. Aleluia. Sabe por quê? Josué estava se lamentando. Josué talvez estava questionando a Deus. Josué estava tendo seu período de luto.
Só que o tempo que ele estava se lamentando, o tempo que ele estava choramingando ali perante os irmãos, era o tempo que ele poderia estar caminhando e direcionando o povo até a terra prometida. Aleluia, Deus. Sabe o que isso quer dizer? Muitas das vezes, eu e você, nós estamos perdendo tempo nos lamentando. Nós estamos perdendo tempo questionando ao Senhor. Porque o tempo que você passa questionando, murmurando a Deus, se lamentando pela sua atual condição, se você estivesse adorando ao Senhor, se você estivesse fazendo voto, se você estivesse clamando, buscando a face de Deus, eu te garanto, a tua vida já teria mudado em nome de Jesus. Eu quero que entenda isso daqui. É forte. Eu quero que tu entenda isso daqui nessa noite. Eu quero saber. Para a promessa se cumprir, é necessário um posicionamento. Para a promessa se cumprir, é necessário eu e você assumirmos uma posição. É porque eu sou E dizer. Deus vira para Moisés. Glória a Deus. Deus vira para Moisés e vai falar. Deus vira para Josué, perdão, e vai falar: Moisés morreu. Moisés já não está entre nós. Deus vira para Josué e diz: se coloca de pé, se dispõe, porque aonde você pisar a planta de teus pés, essa terra eu te dou. Aonde você colocar a planta de teus pés, eu estarei contigo. Só que Deus dá o direcionamento para Josué dizendo: eu vou requerer de você algo. Seja forte e corajoso. Não temas, diz o Senhor. Vocês entendem isso daqui? Para que aquele povo chegasse até a terra prometida, era necessário Josué se dispor. Era necessário Josué se colocar de pé. Porque se ele não assumisse um posicionamento, ele não teria condição de conduzir. Ele não teria condição de guiar aquele povo até a terra que mana leite e mel. Escute isso daqui em nome de Jesus. Preste atenção. A Bíblia vai dizer que Josué, ele vai liderar aquele povo. Josué, ele vai governar aquela nação. Muitas vitórias são alcançadas através da liderança de Josué. Eles vão conquistar Jericó. Eles vão vencer aos amorreus. Eles vão vencer aos fariseus e várias outras nações. Eles entram na terra prometida. E aqui chegamos na palavra do Paulo Deus. Em Josué capítulo 23, Josué também está velho. Josué, ele sabe, ele reconhece que ele não vai conseguir liderar. Ele não vai conseguir governar aquele povo por muito tempo. Os seus anos já estão avançados, pastor Pedro. Em Josué capítulo 23, ele reúne as anciões, ele reúne os líderes das tribos. Ele vai dizer o seguinte: eu já estou velho. Aleluia. Eu não vou conseguir liderar essa nação por muito tempo. Josué vai pedir algo para aqueles homens. Ele vai dizer: quando eu falecer, a missão é de vocês. Glória a Deus. Quando eu morrer, a missão é dada a vocês. Em Josué capítulo 24, o contexto que nós lemos vai dizer que o Josué, ele vai reunir aos anciões novamente. Ele vai reunir ao povo. Ele vai reunir toda a nação de Israel. Ele vai dizer o seguinte: que vocês escolham aqui nesse momento o Deus a qual vocês querem servir. Que vocês escolham aqui nesse momento João 3,16. Olha, João 13,16 diz assim: ora, Deus amou o mundo de uma tal maneira, porque ele veio, não é para acabar o mundo, mas Deus. Ei, só você está sendo ungido. Em nome de Jesus. Escuta. Presta atenção. Em Josué capítulo 24, Josué reúne todo o povo. Salmo, eu vou te falar,
Josué reúne toda a nação. Após reunir toda a nação, ele vai dizer para aquele povo: eu quero que vocês escolham ao Deus que vocês vão adorar. Eu quero que vocês escolham ao Deus que vocês vão servir. O interessante é que Josué vai dizer o seguinte: eu não sei qual vai ser a escolha de vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha família, nós vamos adorar e exaltar a esse Deus. Sabe o que isso quer dizer? Aleluia. Josué estava dizendo para aquele povo: a escolha de vocês não vai influenciar na minha. A decisão de vocês não vai influenciar na minha adoração ao Senhor. A decisão de vocês não vai influenciar ao Deus a qual eu quero servir e adorar. Por quê? Porque eu escolho perante toda a nação, eu escolho perante todos os irmãos. A partir desse momento, eu e a minha casa, nós vamos servir e adorar a esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem pregadores que vão pregar e vão dizer que isso é uma promessa, pastor Pedro. Porque a Bíblia vai prometer que você e a tua casa vão servir ao Senhor. Já ouviu isso? Isso nunca foi promessa. Isso é posicionamento. Isso nunca foi promessa que Deus prometeu, não. Foi Josué que assumiu o posicionamento e disse: eu vou servir e a minha família também vai servir a esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção. Há uma promessa em Atos, como eu falei: crê no Senhor e você e a sua casa vão adorar e vão servir a esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Só que Josué vai nos mostrar que para isso acontecer é necessário posicionamento. Para isso acontecer é necessário eu me posicionar. Posso dizer algo para você nessa noite, para finalizar essa palavra? Posso? Aleluia. Há muitas pessoas por aí afora que Deus tem levantado como coluna dentro de casa. Glória a Deus. Há muitas pessoas por aí afora que Deus tem levantado como coluna dentro do seu lar. Só que quando Deus fala para orar pela casa, para pagar o preço pela família, para interceder pelo seu casamento, eita glória, sabe qual é o posicionamento que ela fala, que ela assume? Ela diz assim: eu não vou fazer, eu não vou orar, eu não vou pagar o preço. Sabe por quê? Eu já orei muito, eu já paguei muito preço, eu já jejuei muito. Glória a Deus. Ela não é assim. E chega ao ponto que ela se cansa, chega ao ponto que ela já não aguenta mais. Glória a Deus. Ela não é. Chega ao ponto que o cansaço fala mais alto. Verdade. Só que a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente de negar a fé. Verdade. Sabe o que isso quer dizer? Aquele que desiste de cuidar dos seus tem negado a fé. Sabe qual a melhor forma de você cuidar da tua casa? Aleluia. Sabe qual a melhor forma de você cuidar da tua família? Sabe qual a melhor forma de você cuidar da tua parentela? Ei, não é você aconselhando. Porque se você chega em pessoas como essa daqui e fala um conselho, não vai ouvir. Não é assim? Se não chega aqui perante alguém que adentrou dentro de uma igreja e tem a voz de falar, se conserta, não vai ouvir. É ou não é? Glória a Deus, aleluia. São palavras lançadas ao vento. Está entendendo? É verdade, Jesus. Então, muitas das vezes, o melhor posicionamento que você pode assumir é você dobrar os teus joelhos e falar: Deus, converte, Deus, liberta, Deus, transforma, Deus, faça aquilo que eu não posso fazer, faça aquilo que foge da minha condição, apenas mude e transforme. Por quê? Porque eu entrego a minha casa e a minha família em tuas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É esse o posicionamento que Deus vai requerer de você. É esse o posicionamento É mesmo. que
que Deus vai esperar que você assuma entre a tua parentela, entre os teus familiares. Porque quantas e quantas vezes tu já não aconselhou, tu já falou, tu já disse, não é assim? Só que Deus está dizendo: entregue em minhas mãos. Glória a Deus. Confia em mim, diz o Senhor. Porque eu faço aquilo que tu não pode fazer. Eu faço aquilo que foge da tua compreensão. Eu faço aquilo, diz o Senhor, que vai além da tua condição, está além da tua limitação, diz o Senhor. Se coloca de pé no seu lugar, gente. Glória a Deus. Se põe de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria ser dessa igreja que Eu quero mais Glória a Deus. Aleluia. Escute isso daqui. Há uma promessa. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, não é? E tu e a tua casa servirão ao Senhor. Josué, capítulo 24. Josué nos mostra que para toda promessa se concretizar, é necessário posicionamento. Para toda promessa se materializar, Deus vai requerer de você um direcionamento. Amém? Eu não sei para quem é essa mensagem nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que Deus está dizendo em corações aqui nessa casa. A promessa está de pé. Aleluia. A promessa que te fiz vai se cumprir. Mas vou requerer de ti, diz o Senhor, um posicionamento. Glória a Deus. Vou requerer de você uma atitude. Nós temos o costume de julgar a Deus, não é assim? Temos o costume de responsabilizar a Deus, porque a promessa não se cumpre. Deus te prometeu há mais de 20 anos. Tu falou que iria fazer. Tu falou que iria cumprir, não é assim? Por que até hoje não aconteceu? E talvez Deus está te dizendo aqui nessa noite: por que até hoje tu não assumiu o posicionamento que eu pedi para você assumir? Por que até hoje tu não assumiu a atitude que eu pedi para você assumir, diz o Senhor? Glória a Deus. Antes de você cobrar ao Senhor, antes de você responsabilizar a Deus, se lembre da responsabilidade que Ele colocou sobre as tuas mãos. O interessante, sabe o que é? Quando Josué fala que ele vai escolher servir ao Senhor, o povo vai dizer o seguinte: nós também vamos. Nós também vamos servir, nós também vamos adorar a esse Deus. A tua atitude, a tua decisão hoje vai influenciar pessoas que estão ao teu redor. Aleluia. Eu vou Glória a Deus. repetir para você entender isso daqui. A tua decisão hoje vai influenciar pessoas que estão dentro da tua casa. Glória a Deus. A decisão que você toma hoje vai influenciar aqueles que estão ao seu redor. Não são eles que vão influenciar na tua vida, mas é você que vai servir de influência e exemplo dentro daquela casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso orar por você? Posso? Glória Eu já entrego o microfone para quem de direito. a Deus. Esquerda as mãos assim, mulher. Eu gostei das tuas palavras. Assim diz o Senhor. Ai,